Doutor, bom dia. Finalmente, depois de 2 horas, depois de começar esta audição em que eu falo, já fico, nesta altura da conversa, já fico quase sem perguntas para lhe fazer, o que também não é necessariamente mau. Mas talvez por isso mesmo, pelo facto de só falar habitualmente quase 2 horas depois de começar, quase não, mesmo 2 horas depois de começar cada uma das audições, é que talvez ninguém se tenha apercebido que eu ando há uma semana a perguntar aos nossos inquiridos se o facto de, em determinadas especialidades, existirem lista de espera enormes para cirurgias e outros atos, se isso não é uma das razões que leva as pessoas, por sua iniciativa e indiretamente, não por pressão, mas indiretamente, a ocorrerem ou a acudirem ao setor privado para resolver as suas patologias, se isso também não é uma maneira, ainda que indireta, de... Eu não vou usar o termo desviar, porque ontem já tivemos aqui uma pequena discussão sobre isso, mas de fazer com que as pessoas acudam ao setor privado porque não encontram em tempo útil no setor público uma resposta para essas mesmas necessidades que têm. E eu falo isto e não estou a fugir ao objeto daquilo que é esta Comissão, porque, como saberá, de acordo com a resolução da Assembleia Legislativa que foi publicada no Diário da República, um dos objetos desta Comissão é, além de proceder à análise e apuramento dos fatos relativos ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear, é exatamente aferir dessa relação entre o setor público e o setor privado. E a primeira questão é, já nos disse aqui, é se efetivamente concorda que o facto de não existir, muitas vezes em tempo útil, resposta no âmbito do serviço público, se isso não leva, ainda que indiretamente e não propositadamente, mas se isso não leva a que as pessoas sejam, desviadas não, mas não sejam levadas a ir para o setor privado. Doutor Roberto Almada, eu acho que até também já... Não sou doutor, senhor doutor. Ainda me faltam umas cadeiras. Não são muitas, mas ainda faltam. Em relação a isso, eu acho que já respondi, mas vou-lhe dar agora uma resposta até meio prosaica, que era se eu pudesse passar a vida a viajar e estar na praia e a comida era-me trazida e a minha cama era feita e etc., eu também o faria. Isto é, o que eu quero dizer é, existe também um limite para a resposta. Ainda por cima o número... o que é que eu quero dizer com isto é que eu não acredito que seja feito de propósito. Percebe? Há um enorme número de utentes que precisam de exames e precisam de cirurgias e ainda por cima temos uma resposta cada vez mais deficiente porque o número de profissionais está a sair do local. E, portanto, não é propositado, mas acaba por ser uma consequência do sistema. Claro que pode-me perguntar, e isso é uma realidade a nível do continente? E eu tenho uma determinada, e isto já o transmiti ao secretário quando ainda tínhamos reuniões, que é, eu não sei se sabe como é que funciona a recuperação de lista de espera no continente. Não sei. Em relação aos PRCs-K. Por uma questão de transparência, embora depois vai questionar se é tão transparência ou não, o hospital, os médicos do hospital X que põem em lista de espera não podem operar os próprios doentes. Sim. E, portanto, eles têm de transitar para outra instituição. Portanto, isso seria teoricamente mais transparente porque evitava... se calhar não tínhamos de estar aqui a estar a... Desculpe, opa. Não tínhamos de estar aqui a ter essa discussão. Na Madeira, optou-se por um sistema em que são os próprios a tratar. Também porque, geograficamente, isto está fechado, é uma ilha. E acho que com isto dei-lhe a resposta. Portanto, então, posso depreender que discorda, ou não, das afirmações do senhor ex-presidente do Cesarame e ex-diretor clínico do Hospital Central do Funchal, Dr. Miguel Ferreira, e secundadas por declarações do Dr. Rafael Macedo, que diziam que estão a ser beneficiados serviços privados de saúde na Madeira com a intenção de sustentar os privados com dinheiros públicos. Discorda desta afirmação ou concorda com esta afirmação?
Todo o trabalho deve ser pago. Se as pessoas precisam de recorrer ao privado ou precisam de ser tratadas, obviamente que o sistema público tem de o fazer. A mim, volto a dizer, interessa-me saber que a pessoa é tratada e tem tratamento. Quem paga a conta é-me indiferente. A pessoa tem de ser tratada, bem tratada, a tempo e horas. E isto é o que, para a ordem, faz diferença. O que está a falar é mais uma questão política. Se eu acho que depois existe ou não a tal atingimento pela transparência ou não. Eu acabei de dizer que essa questão foi levantada com o secretário esta é uma questão que esta e foi uma opção dele fazer o que está a ser feito. Eu continuo a achar que... eu há tempos ouvi falar no sucesso dos PRCs. Atenção, porque diminuiu a produtividade no regime normal, portanto, eu tenho dúvidas sobre esse sucesso. Agora, que é propositado ou deliberado para o efeito, não, acontece naturalmente. Acontece naturalmente. Bom, eu não sei se isto é uma questão política ou não, isto é uma questão sobre a qual esta Comissão tem que se debruçar, porque faz parte do objeto, e é por isso que eu incluí na minha pergunta. Eu estou à vontade, sempre à vontade, mas estou aqui para questionar e não para responder. Teremos a oportunidade de debater e de cada partido, cada deputado dar a sua opinião, como é evidente, mas não é este o momento. Senhor Doutor, quando um utente precisa de um exame, mamografia, ecografia, outra coisa qualquer, que lhe seja requisitado pelo médico do centro de saúde ou do hospital, do Cesarame, portanto, e que, se eu fizesse esse exame no Cesarame, não pagaria, tem que pagar no privado ou convencionado, não deixa de ser privado. O facto do Cesarame, o setor público, não dar essas respostas, prejudica ou não o utente do Serviço Regional de Saúde, que não teria que pagar esses exames, mas na clínica ou na instituição tem que pagar. E tem que pagar, porque eu próprio tenho um exame para fazer e já me informei, e passado pelo Serviço Público, e já me informei quanto é que custa, e custa menos do que custaria se não tivesse a requisição, mas tem que pagar, como é evidente. Então, até lhe vou dar... Acabou de me lembrar de algo que... Há algumas incongruências do sistema. Há algumas incongruências do sistema. Estou-me a lembrar agora de uma devido às suas palavras. E, portanto, não foi propositado, não o disse. Que é, há uma coisa engraçada, que não tem piada para quem precisa, que é, eu não sei se tem noção, que é se o médico no sistema regional de saúde público, nos centros de saúde, pedir uma ressonância, o utente paga mais do que se for prescrito por um especialista no privado. E isto não tem lógica. Já agora... agora acabei de me lembrar desse. Este é um pormenor que se calhar carece alguma... não sei se percebeu o que é que eu estou a dizer. E isto se pensar... Se o utente for obrigado a recorrer ao serviço privado porque não existe no serviço público, o doente é prejudicado. É o único, assim, como lembrei-me devido às suas palavras, é o único que eu lhe sei dizer, assim, um caso realmente... Eu aqui tenho mais 2 exemplos, mas não é para aqui. Não sou eu o inquirido. Doutor, após a suspensão do Dr. Rafael Macedo, como sabe, ele foi suspenso no Cesarame, e de acordo com um comunicado que o Cesarame emitiu ontem, já foram enviados, desde a semana passada, 25 doentes para fazer exames na Quadrantes. Não obstante existir uma convenção com aquela instituição privada, o facto destes exames terem sido efetuados na Quadrantes, quando poderiam ter sido efetuados na Unidade de Medicina Nuclear, isso não acarreta aumento de despesa para o erário público? Ou eles fazem de borla? Eu volto a dizer, isso não é bem o meu âmbito. Eu não lhe posso dizer que sim ou que não, porque não tenho dados para isso. Agora, obviamente que todo o trabalho deve ser pago e, portanto, se estão a recorrer, deve ser de borla, penso que não, nem é desejável. E não, qualquer que seja o trabalho para ser digno deve ser pago. Seja lá qual for. Eu entendo que todo o trabalho deve ser pago. Exato. Portanto, isso aí Portanto, não é... Não, mas a questão é que se temos uma unidade de medicina nuclear que faria estes exames, por razões que são conhecidas, não é possível fazê-los. Há 25 doentes que foram enviados para a Quadrantes desde há uma semana a esta parte. E esses exames poderiam ser feitos na unidade de medicina nuclear, mas como não podem, por as razões que já conhecemos, se isso, fazê-los na Quadrante, aumenta ou não a despesa que o Serviço Regional de Saúde tem. Ao contrário do que foi noticiado,
Ao contrário do que foi noticiado, a Ordem dos Médicos não suspendeu ninguém. Agora, Não. Estou Estou a falar da suspensão que o César Ramos fez. Não estou a falar da Ordem dos Médicos. E, portanto, se o César Ramos suspende, e o César Ramos é uma entidade, é uma empresa. Sim, doutor, eu não estou a avaliar as razões da suspensão. Não é isso. E suspendeu o seu profissional, a partir daí deixa de ter exames. Portanto, acaba por ser uma não questão, porque os doentes têm que fazer o exame. E é isso que eu estou a dizer. E, portanto, a mim, desde que me assegurem que o exame é feito... Sim, não há nenhuma discordância relativamente a isso. É só se aumenta ou não aumenta a despesa do César Ramos. Provavelmente sim, mas... Pronto. Era só essa resposta que eu queria. Muito obrigado, Sr. Presidente.